Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mostrar algumas ferramentas básicas que a gente pode trabalhar com Krita e vamos lá. Já abrindo ele, a gente pode vir na opção de arquivo, que tanto você pode criar um novo arquivo, como você pode abrir um também. No caso, eu vou criar um novo para mostrar como é que a gente pode criar um do zero. Então, ele já vai te dar umas pré-definições aqui do lado. Você pode fazer ele personalizado, um modelo de animação, de quadrinho, de design, de textura. Então, ele já começa te dando as dimensões e o conteúdo, se você for fazer um documento personalizado. Nas dimensões, eu sempre coloco a largura em 4.000, a altura em 5.000 pixels. Isso também você pode mudar definindo a qualidade que você quer colocar no seu desenho, que ele também pode ser em milímetros, centímetros, decímetros, polegada e por aí vai. E tanto horizontalmente quanto vertical você pode escolher, isso também pode ser mudado, mas aqui é só uma pré-definição, então eu vou começar com ele na vertical. E eu sempre coloco a resolução em 300 ppi, que é a qualidade. E quando você vem no conteúdo, ele vai perguntar qual o nome da camada. Eu vou colocar aqui camada teste. E ele já pergunta se você quer começar logo com duas, ou você pode abaixar só para uma, para quantas você quiser começar. Eu sempre deixo duas. E a cor de fundo já vai ser a cor da sua camada, mas isso também você pode mudar durante quando você estiver trabalhando com o arquivo. Daí ele vai te dar várias pré-definições de cores, você pode escolher, você pode mudar no círculo cromático. Você pode deixar tanto ele um pouco mais claro, quanto um pouco mais forte, um pouco mais escuro. Depende do seu gosto. Eu sempre gosto de começar um desenho numa tonalidade cinza. Eu posso tanto fazer tipo um cinza mais claro ou um cinza mais escuro. Isso vai variar do que você quer trabalhar. Eu vou escolher esse e eu vou criar o meu novo arquivo. Bom, gente, já está aqui meu arquivo criado. Então, aqui do lado vai ficar as camadas que eu posso usar. Esse background é a camada cinza que a gente escolheu. A gente pode vir nesse cadeado, abrir ele, que você pode tanto apagar ele, excluindo aqui, você pode mudar ele. Vou escolher aqui, sei lá, uma cor vermelha, um pouco avermelhada. Defino aqui o tamanho do meu pincel e aqui sua opacidade, o teste. Quando ela passa por cima, ela vai ficando um pouco mais forte. Daí, no caso, eu só quero mudar a cor da minha camada. Aí eu venho, preencho e posso ir mudando ela de acordo com a cor que eu quiser. E também do mesmo jeito que eu posso trabalhar com ela em PNG, que eu coloco só, tiro esse olhinho, que ela vai me dar a imagem em PNG. Aí você vê que tá parecendo tipo um negócio que não tem como eu pintar essa camada, porque ela tá invisível, justamente porque eu fechei o olhinho. E também porque eu não tô pintando na camada em cima da que eu tô vendo. Agora, se eu tivesse nessa camada e quisesse fazer uma imagem em PNG, só ficaria essa imagem. E eu poderia salvar ela e mais tarde colocar algum fundo ou desenhar algum outro fundo. E dica para atalho rápido, você pode apertar Ctrl Z para voltar um traço não desejado ou alguma coisa que você fez sem querer. Daí, voltando aqui pro background, eu vou deixar ele cinza novamente. Vamos colocar um cinzinho aqui um pouco mais claro. A gente muda aqui. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho algumas ferramentas básicas, são parecidas com a do Photoshop. Daí eu volto aqui para minha camada 1, dou aqui um zoom. Eu posso escolher um vermelho e depois uma cor mais azul. A tonalidade muda de acordo com o que você mexe. E dessas ferramentas básicas, eu tenho a ferramenta livre, que é a do desenho. Dou Ctrl Z se eu quero voltar e aqui eu defino o tamanho. O tamanho que mais lhe agradar você pode definir aqui nessas barrinhas. Aqui você consegue fazer um traço reto. Aqui você pode fazer um quadrado, um retângulo, circunferência. E por aí pode variar. Eu gosto de usar muito essa daqui quando eu estou fazendo alguma coisa muito reta ou trabalhando com ponto de fuga que eu quero desenhar alguma coisa com mais precisão.
Então, eu vou fazer aqui um exemplo de um desenho que sempre que eu desenho, eu faço meio que um rascunho por baixo e uso as camadas. Por exemplo, só fazer aqui um teste para ver o tamanho. Eu sempre desenho um corpo, que eu vou predefinir ele depois, mas daqui é só para me ter uma noção de espaço. Aí, tipo, poxa, eu fiz isso daqui e ficou muito grande, eu não quero apagar, o que que eu faço? Você vem nessa ferramenta de seleção, você aperta Ctrl T, você vai poder mudar ela, só que você vê que, ó, já estava junto o background com aquela outra camada. Então, o que que você faz? Você sempre tem que ter outra camada por cima, porque senão pode acontecer esse erro. Ó, vocês viram que ainda ficou um espaçozinho aqui. Aí nisso eu posso pegar aqui, selecionar essa cor, vir no pincel e pintar por cima. Então, eu sempre aconselho você não desenhar no background, porque você pode mudar ele depois. Foi um erro que eu cometi. Então, eu crio outra camada por cima. Tá aqui pintar camada. Clicando duas vezes eu posso botar camada teste 2. Aperta espaço. Aqui, se eu errar alguma coisa, não vai dar mais aquela interferência. Então, voltando, testando aqui o tamanho novamente. Isso vai estar perfeito. Então, eu sempre desenho uma forma geométrica para fazer um corpo. Para eu me ter mais ou menos um guia do tamanho da folha que eu estou usando. Porque uma das dificuldades que eu sentia quando eu comecei a desenhar no Krita era não ter noção do tamanho de espaço. Então, eu sempre faço essas pré-definições para não ficar tão perdida. Aquele detalhe novamente, se eu fiz alguma parte do corpo que ficou muito grande ou que tenha ficado muito pequena, a gente pode usar aquela ferramenta novamente, lembrando que a camada tem que dar em cima. Seleciono a parte que eu quero aumentar, Ctrl T, posso mover. Se eu quiser diminuir ou aumentar, eu tenho que segurar o Shift. Você aperta Shift, aí você vem aqui, ó. A imagem vai ficar do tamanho que você quiser colocar sem modificar, porque se você puxar, ela pode ficar desse jeito, sabe? Um pouco torta ou um pouco do jeito que você não queria. E por aí vai depender do seu gosto e com que você quer trabalhar. Daí eu já deixo aqui minha imagem. Vou fazer aqui um desenho bem rápido como um exemplo. Para você sair dessa seleção, você vem na ferramenta de novo e clica fora. Aí eu volto pro meu pincel. Tá aqui, colocar um azul para dar uma diferenciada no que eu quero trabalhar. Aqui você pode dar o zoom. E lembrando, você também pode criar outra camada por cima. Vou fazer aqui um exemplo de um cachorrinho. Coisa assim bem rápida. Daí nisso você pode ir já colocando os detalhes que você quer fazer no seu desenho, para não ficar tão perdido. Aqui é só uma demonstração. Fazendo um cachorrinho em forma de agente aqui, com uma roupinha bonitinha. Venho aqui diminuir o tamanho. Faço aqui o resto da roupinha dele. Faço um rabinho. Certo, tá aqui minhas pré-definições. Daí, como é que eu faço para colocar um traço definitivo nele? Eu venho, crio outra camada. Daí, lembrando que essa camada teste 2 é a camada que eu fiz esses desenhos. Então, eu posso mexer na opacidade dela.
deixando menos visível ou mais visível. Eu sempre gosto de fazer esse rascunho, mexer na opacidade, aí eu já venho na camada 3, onde vai ser minha camada definitiva, que eu vou colocar os detalhes finais. Vou fazer aqui só uma parte do desenho para não pegar tanto tempo. Daí nisso, vocês veem que aqui já é meu traço final, só que eu usei a camada de baixo para não ficar tão perdida. Se eu quiser alguma coisa mais reta, eu posso usar essa ferramenta. Que eu gosto de fazer uma coisa assim mais à mão livre. Venho aqui. Ctrl Z, porque eu não gostei desse traço. Acho que esse cachorrinho ficou mais parecendo uma raposa, mas tudo bem. Termino aqui, faço outro tracinho para cá. Eu vou fazer só essa parte aqui para não pegar muito tempo. Então, digamos que eu já tenha terminado o meu desenho, certo? Vocês vão vir na camada que ficaram por baixo, vocês vão meio que não é apagar, mas ela não vai ficar mais visível para você, mas só você clicar nesse olhinho. Então, eu quero pintar debaixo dessa camada. Como é que eu faço? Eu crio outra camada, só que essa camada, você vê que ela tá por cima da minha camada 3. Você vai colocar ali embaixo. Venho aqui e eu já posso pintar sem ter nenhuma influência do traço. Porque se a camada estivesse em cima, ela provavelmente iria ficar por cima do traço preto. Então vamos escolher uma cor aqui bem laranjinha, clarinha. Venho aqui. Aqui demanda muita paciência também, porque às vezes você pode estar traçando e ficar isso, mas é só você utilizar a borracha que dá uma melhorada. Você vem aqui. Ah, Val, mas ali ficou pra fora. Como é que eu faço? Você vem na borracha, aumenta um pouquinho o tamanho dela, e você vai apagar a área que não é desejada pra você. Aí nisso eu já posso colocar mais detalhes no meu cachorro. Aí eu volto pro meu pincel, venho na ferramenta de seleção de cor. Eu quero deixar um detalhe mais claro, então eu mexo aqui na palheta, deixar um pouquinho mais clarinho. Opa, erros técnicos, calma. A gente volta. Eu já consigo dar uma influenciada e dar um tchan a mais no desenho. Ó. Aí nisso eu posso diminuir o tamanho se eu quiser colocar mais detalhes. Pra lembrar que são pelinhos. E por aí vai dependendo do gosto. Daí, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou explicando como que você pode desenhar um desenho que você já fez. Que você possa ter feito um desenho no papel e que você queira passar ele para o digital. Daí eu vou deixar só o background, eu vou apagar aqui as camadinhas que eu fiz. Camada por camada, essa não está visível, mas posso deixar ela visível, então eu apago. Daí você vai vir em arquivo, você vai vir em abrir. Nisso você pode selecionar um desenho que você fez e você quer deixar ele digital. Eu vou procurar bem aqui esse desenho como exemplo. Tá aqui um desenho que eu fiz à mão. E eu quero deixar ele digital. O que que eu faço? Eu uso, tipo, a opacidade, eu deixo um pouquinho ela menor. Vocês vão ver que, tipo, fica esses quadradinhos porque tá em PNG, porque ela não tem um background. Então, eu crio uma camada embaixo. Deixo essa camada
toda cinza. Deixar um cinzazinho. Aqui não tá dando pra ver, então. Pronto, deixei minha camada cinza. Coloquei a imagem pra me ver de novo. Aí agora eu vou mexer na opacidade dela e não vai ficar aqueles quadradinhos. Então eu crio uma camada por cima, dou um zoom, defino o tamanho do pincel que eu quero usar, a cor que eu quero usar, vou escolher aqui o preto. E nisso eu posso traçar o meu desenho deixando do jeito que eu quero. Estou usando aqui a ferramenta de mão livre, mas vocês podem usar outra. Se, por exemplo, vocês querem fazer um traço e vocês estão com pressa, vocês podem vir nessa ferramenta de seleção. Seleciona essas áreas. Para finalizar, você dá 2 cliques e pronto. Daí os pincéis vão variando. Você pode colocar a textura como rachura, ou você pode colocar a textura sombreada, que tem esse outro pincel aqui. Nele também você pode mexer no tamanho e na opacidade. A opacidade sempre vai ser o mínimo ou o máximo da sombra. Isso vale para todos os pincéis. Então tudo vai ser da sua preferência. Aí quando você terminar seu desenho, você só deixa aquela outra camada invisível e ela já vai estar finalizada. Agora, se você quiser salvar o seu desenho e você ainda não terminou, você vai vir em arquivo, vai vir em salvar como. Daí nisso você pode escolher o CRA. O CRA está aqui em cima, que é a ferramenta do Krita, para você terminá-la depois. O JPEG, se você já quiser salvar a sua imagem. E PNG, se você quiser terminar ela com um fundo depois. Isso tudo fica à preferência de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar.